Liliane Ventura, está no ar mais um programa Gente que Fala e você participa conosco aqui. Quem tem estresse nesse mundo? Fala aí, seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um enorme prazer estar aqui, vamos conversar. Prazer todo nosso em recebê-lo, viu? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho o que pode ser para a mulher uma gravidez indesejada. Qualquer episódio, o ser humano necessita de uma coisa chamada senso de controle. Então nós precisamos o tempo todo sentir que a gente tem algum grau de controle sobre o que está nos acontecendo. E qualquer fato inesperado tira esse senso de controle e leva a alterações emocionais que acabam levando a doenças, né? Doenças orgânicas. Bom, o senso de controle, então, é fundamental. Uma gravidez indesejada para a mulher significa comprometimento futuro de todo o seu senso de controle, né? A evolução, a memória fisiológica do ser humano diz o seguinte, olha, a mulher seleciona o macho, como em várias espécies animais, é a fêmea da espécie humana que seleciona o macho, porque ela tem um grande investimento na gravidez, é ela que vai cuidar da criança, é ela que vai comprometer seu corpo, é ela que vai ter seus hormônios alterados, é ela, enfim, que vai comprometer anos da sua vida cuidando daquela pequena criatura. Além disso, se for indesejada, ela perde o seu senso de controle. Ora, isso pode levar, e com frequência leva, a uma sensação que a gente chama de desamparo, que leva à depressão. Né? Então, a origem da depressão, muitas vezes do pós-parto, muitas vezes, e muito frequente na gravidez indesejada, ela acontece numa segunda fase, em geral vem uma fase de frustração, uma fase de irritação, e depois vem da depressão, da tristeza. Ela tem origem nessa sensação de desamparo, nessa sensação de perda de controle, nessa sensação de que ela vai investir anos da sua vida cuidando de uma criatura que ela não planejou, que ela não tem controle. Então, na nossa vida, nós precisamos ter senso de controle. É muito importante que a gente saiba o que quer da vida, para poder determinar esse senso de controle. Os antigos diziam, né, que para os navegadores, né, se ele não sabe a direção, qualquer vento é desfavorável. É verdade. Porque ele vai para qualquer lugar, ele vai para onde o vento levar. E a nossa vida, muitas vezes, infelizmente, é assim. Quando não depende de nós esse controle? Ontem eu dei uma notícia aqui que chocou todo mundo, porque veio de uma fonte que é a Polícia Militar, dizendo que o paulistano está estressadíssimo. Já o senhor me responde. Como é que a gente pode lidar com essas situações onde nós não somos os responsáveis diretamente? Quer dizer, nós estamos no meio ali, né? Aliás, ontem deu uma outra notícia também que cabe aqui, porque a gente, né, respeita as mulheres. Não é nova lei, é um ajuste na lei lá, Maria da Penha, que diz que o camarada que pegar a mulher de pancada vai ter que ressarcir, inclusive pelos custos do SUS, né? Porque uma mulher dessa que é atendida, que foi violentada, que foi machucada, enfim, ela tem um custo para o governo. É o tratamento a vida inteira. E é um tratamento, sobretudo, mas o governo não cobra essa parte do cuidado com a mente, na sua maioria, não é verdade? Não cobre, existem equipes de saúde mental que deveriam estar funcionando. Houve, na minha opinião, algumas distorções, né? Houve uma prioridade aos pacientes psicóticos, ao louco, como é comumente chamado. Na minha opinião, isso foi um grande equívoco que aconteceu aí nos últimos 10, 20 anos. O índice de incapacitação, de perda de qualidade de vida, ele está muito mais relacionado com os transtornos emocionais, como transtorno de pânico, depressão, estresse pós-traumático, do que com o psicótico. O psicótico, ele apresenta uma evolução muito, muito demorada, ele é de difícil inserção. Então, não é que ele não mereça cuidado, ele merece, mas ele tem que ter uma priorização à parte do resto da população. Né? Então, que é uma maioria. Que é uma maioria. Então, se sacrificou uma maioria em torno de uma minoria de prognóstico muito ruim, na minha opinião. Né? Então, eu acho que deveria ser voltada uma atenção para as pessoas de prognóstico melhor, com um efeito mais fácil. Por exemplo, transtorno de pânico, né? O síndrome do pânico. Nós temos aí que mais ou menos de 30% a 50% tem perda importante de trabalho, eles são demitidos, eles não conseguem bons empregos, eles não têm... E é um transtorno relativamente fácil de ser tratado. Tem um contingente aí de milhões de pessoas, é relativamente fácil de ser tratado. Mas não é com amigo não, né? Dizendo, para com isso, você está sentindo nada disso, pelo amor de Deus. Porque eu tenho o brasileiro, ele tem mania de ser técnico de futebol e meio médico. Ele quer dar pitaco na saúde dos outros. Sobretudo
comportamento. De médico não de é? louco todo mundo tem um pouco. Todo Não mundo tem um palpite interessante sobre o comportamento, uma sabedoria leiga, que às vezes o profissional, eu confesso que às vezes eu fico meio irritado e fico quieto. Não adianta falar sua bobagem aí, fica quieto. Mas o que é importante a gente destacar é isso, quer dizer, a política de saúde pública, ela é difícil, mas a doutora Albertina, que está aqui do lado, ela já comprovou que é possível ser feito com boa vontade, com profissionalismo, como ela tem feito. Na parte de saúde mental, acho que nós estamos precisando, viu, doutora Albertina, de outra pessoa como você, viu, que precisa, assim, desencadear isso e mostrar que a prioridade é o comportamento, são as doenças mais leves, vamos chamar assim, são as gripes da psiquiatria, como a depressão, a síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, que tem excelente prognóstico, o tratamento não é tão difícil de ser feito assim, cujo custo social é muito compensador. Então, compensa tratar, enfocar, ter programas específicos para essas pessoas. Eu conheço programa específico para psicótico, tem os hospitais dia, tem os CAPs, que estão voltados para pacientes graves, e não consigo ouvir falar em programas de amplo espectro de transtornos mais leves. E são pessoas que estão em atividade, né, profissional, elas estão trabalhando, né, elas têm problemas psicológicos, precisam continuar de trabalhando. Né? Exatamente. Pois é, ou elas estão trabalhando, ou elas já foram demitidas, ou elas estão trabalhando, mas com vários problemas de saúde. Então tem pesquisa que diz o seguinte, para cada dólar que você gasta com esse tipo de paciente, você economiza de 4 a 5 dólares no tratamento de saúde clínica geral. Então também é prevenção, quer dizer, é um tipo diferente de prevenção que tem se dado muita atenção, que é o seguinte, quando eu trato da cuca do cara, da cabeça da pessoa, eu economizo os gastos de saúde geral. Porque vem a doença psicossomática também, que vai atingir todos os órgãos. Se você não tratar a sua cabeça, você vai ficar doente, o corpo adoece junto. Não é, doutor Ciro? E essa pessoa que está em volta, ela está atuando, ela está sendo mãe, ela está sendo namorada, ela está atuando, ela está sendo professora, está sendo isso. Quer dizer, ela está atuando e ela está multiplicando. Ou ela multiplica a saúde ou ela multiplica a doença. Ela multiplica a doença. Exatamente. Exatamente. Agora, vem cá. É fato que o paulistano está estressado no seu cotidiano. Por quê? Não vai a restaurante mais porque pode ser assaltado. Você senta no restaurante e olha para um lado e para o outro. Você vai, no trânsito, você está estressadíssimo, porque se chegar alguém próximo a você, você já está em estado, né, de pânico também. Sérios, muitos fatores. Agora, eu vou perguntar, doutor Ciro, a gente também está dando um valor maior, uma importância maior a esse sentimento do que ele realmente é, que é a insegurança? Olha, a insegurança, ela existe, né? Mas a gente acaba perdendo de vista algumas coisas. A primeira coisa que a gente tem que ter em vista é que nós temos algum senso de controle, sim. Se você ficar totalmente desatento, por exemplo, no Brasil, poucas pessoas se dariam ao luxo de andar, por exemplo, com joias na praia. É pedir para ser assaltado. É característica do nosso país essa insegurança. Então você toma certos cuidados, né? Você não deixa o carro em qualquer lugar, você não entra em uma rua erma, escura, enfim, você toma certos cuidados de segurança. A gente já sabe que se for assaltado não deve reagir, enfim, nós temos uma cultura para isso. Então você tem alguma controle sobre esses acontecimentos. O inesperado pode acontecer? Pode, mas infelizmente, e na minha opinião, esse inesperado, ele é explorado tanto por partidos políticos para gerar insegurança, quer dizer, criar dificuldade para vender facilidade. Então, principalmente em época de eleição, começa a se gerar terrorismo para poder falar, olha, eu tenho a solução, vote em mim, né? Eu não vou falar que esse ou aquele partido político não, porque isso é uma estratégia mais ou menos que generalizada, né, dos porque políticos. Porque isso pulveriza e nos contagia e contamina. Olha, não faz isso porque não sei o que, isso aqui é perigoso, não sei o que lá. A rua erma, você tem uma noção, né? Determinados restaurantes. Contamina as crianças, né? As crianças, olha, não vamos sair à rua, estou em pânico, não sei o que. Não vai contagiando a gente, contaminando esse sentimento de não pode mais nada, doutora Albertina? Eu acho que... A gente vai adoecendo. Eu acho que hoje, né, São Paulo, que é uma cidade cosmopolita, né? Na verdade, o sobrenome de São Paulo chama-se Trânsito, né? Quer dizer, São Paulo Trânsito, né? Essa não é minha fala, essa é a fala do meu filho, porque ele, quando vem para cá, ele fica nervoso. Mas, realmente, é uma coisa complicada. Quer dizer, nós temos que ter alguma solução. Eu acho que é urgente, porque o fato de ter aglomerações desordenadas fazem com que as pessoas tenham pânico. E acho que, realmente, São Paulo não pode oferecer
oferecer. Nós estamos à véspera agora das Olimpíadas e do Campeonato da Copa do Mundo. Nós temos que ter soluções nacionais e locais para que essa situação seja resolvida. Não é uma insegurança só. A gente vê, eu que vejo, a gente tem medo, às vezes você entra no hospital, nunca aconteceu isso, mas tem assaltos em hospitais agora. Para liberar, então, né? Você também. tem medo agora, quer dizer, é uma coisa, essa insegurança existe. E isso contamina as crianças, quer dizer, você pode ver, você já não brinca num parque, como você disse, você tem crianças, você tem medo. Então, eu acho que é urgente. Mas tem uma coisa também que é o poder da mente, que todo mundo propagou aí no livro O Segredo, né? De dizer assim, você atrai aquilo que você fica o tempo todo imaginando. Claro. Então, eu tô com medo, você assaltar, você assaltar, você assaltar. No momento, você vai ser assaltado mesmo. E não é só uma questão de atração. Existe essa atração? Existe. Mas existem algumas alterações hormonais que acontecem. Nós temos uma liberação de uma coisa chamada ferormônio. Então, por exemplo, se você sente medo, um cachorro percebe e ele te ataca. Né? O cachorro ataca quem tem medo, porque ele sente o odor daquele hormônio que está sendo liberado pela sua pele. Isso também acontece com os seres humanos, né? Se chama ferormônio. Então, quando você transmite uma certa tranquilidade, a sua postura corporal que não é uma postura corporal de indiferença, de que eu não estou nem aí, de jogar a bolsa e falar, não vou ser assaltado, né? Os árabes têm uma expressão que eu gosto muito, né? Acredite em Deus, mas amarre seu camelo. Quer dizer, tome todas as providências que você puder para não ser assaltado. Né? A Bíblia fala, vigiai e orai. E ferormônio é muito incrível. Quando você está... Quer ver uma coisa importante? Quando você está apaixonado, sim, você... Exala, né? Exala e várias pessoas vão chegando. Sim, então é sim, muito sim, comum. atrai. Quando você não gosta, quando você tá ruim, sozinha, ninguém chega. Agora, quando você começou a namorar, você, ai, doutora, até aquele que vinha lá do passado chega. Haja citocina e prolactina, né, doutora? Então, na verdade, existe isso. Sim. A paixão atrai paixão. Sim. Dá para medir o feromônio? Dá para medir? Então, eu não conheço não é para saber. A outra até riu aqui, a secretária a doutora Albertina. Mas não é para a gente saber se está tudo bem, se está tudo ruim? Então, nos Estados Unidos, já existem alguns sprays de feromônio que podem ser aplicados no corpo exatamente para atrair, né? E já existiram, inclusive, processos de pessoas muito interessantes que acabaram se relacionando até sexualmente com outras pessoas. E depois acabou então, quando acabou o spray, daí descobriu que tinha sido o efeito do spray e processou quem usou o diacho do spray. Eu fui enganado, né? Eu fui quimicamente, isso é uma bomba química. O perfume é um pouquinho spray, né? Isso aí. Quando a gente é adolescente, sofre demais, né, doutor? Hein, doutor Ciro? Fica tudo grande, né? Tem alguns trabalhos que dizem o seguinte, o cérebro do adolescente, ele desfragmenta. É como o computador que você manda ele desfragmentar todo o Winchester para ele dar um boot, reiniciar, o cérebro do adolescente ele faz isso. Então as conexões entre os neurônios, as mudanças que ocorrem na química cerebral são concretas, são reais, e na verdade ele está se reformatando, ele está entrando numa segunda fase, fisicamente existem essas mudanças. E a gente pode contribuir. A gente pode contribuir tanto com uma compreensão, a gente pode contribuir tanto com limites, colocando, os pais devem colocar limites. Eu vejo muito mais problema de pais que não colocam limites do que pais que colocam limites. Não, vai traumatizar a criança. Não. O que traumatiza é abuso, o que traumatiza é bullying. Falta às vezes de cuidado, né? Existem pais que fazem bullying. O que traumatiza é a desvalorização, é a crítica à pessoa e não ao comportamento. Mas, por exemplo, se eu tenho uma criança, um filho adolescente que não arruma o quarto, né? Isso. Eu não posso falar assim, olha, você é um bagunceiro, você é um desorganizado, você não serve pra nada. Não, eu tô agredindo a pessoa. Mas eu posso falar, olha, esse quarto não pode ter essas roupas em cima da cama. A roupa está em cima da cama ou não está em cima da cama? Isso é uma coisa concreta que eu estou pedindo. Não é pedir para ele ser mais organizado. Eu tenho que pedir coisas concretas, objetivas, que possam ser ponderadas mesmo, né? Isso dá muito resultado. Então tem que realmente colocar limite nessa fase, tem que dar exemplo e tem que cobrar do adolescente. Ele está se preparando para uma vida adulta e quem já chegou na vida adulta sabe que ela não é fácil, não. É melhor aprender agora. É porque dá trabalho educar também, né, doutor? A Marlene do Bexiga, doutor Ciro, como a psiquiatria pode explicar o caso do americano que enfiou na cabeça que era um personagem do Batman e matou aquelas pessoas dentro do cinema? Olha, eu confesso que eu não trato psicóticos há muitos anos. Eu me dedico mais a uma parte preventiva, bioquímica do ser humano, transtornos de comportamento.
Mas assim, com certeza é um paciente psicótico, não é nenhum psicopata, é um psicótico, ele provavelmente vai depender de exames clínicos para confirmar, ele estava totalmente fora da sua realidade, né? Ele precisaria ser diagnosticado com mais prioridade. E é bom a gente lembrar também, dentro de uma política brasileira, a dificuldade que as pessoas, principalmente de renda menor, têm encontrado para internar pacientes que têm esse tipo de transtorno. Não está tendo vaga, os hospitais psiquiátricos estão fechando. Então, na minha opinião também, tem aí uma grave distorção, que é não oferecer uma assistência médica necessária, que é a internação eventual, não pode ser de rotina, mas tem que existir esse tipo de recurso, e infelizmente nós estamos com essa dificuldade. A Tatiana do Morumbi para a doutora Albertina. Quanto tempo um organismo feminino pode ingerir pílula anticoncepcional sem causar sequelas? Olha, é uma coisa importante, porque no passado os anticoncepcionais eles tinham, na verdade, de 30 a 40 vezes mais quantidade de hormônios. Quer dizer, eu que sou médica há 40 anos, posso dizer que no início dos anos 70, as pílulas de hoje, elas têm até 12, até 20 vezes menos. Então, se falava, toma 9 meses e para 2 meses. Hoje, você pode dizer até 5 anos, 4 anos. Claro que o grande problema é como que está o teu organismo. Quer dizer, tentar ver quais são os sintomas. Então, você tem dores nas pernas, uma coisa importante. Estou tendo dores, está aumentando os vasos. Isso é uma coisa simples. Mas como é que está a sua pressão? Então, a rigor, 4 a 5 anos, que não imaginavam antigamente, hoje você pode tomar porque é menos do que 5 vezes do que antigamente. Agora, veja bem, a pílula do dia seguinte, eu volto a falar que é uma coisa que eu defendo, mas eu quero dizer que é 10 vezes mais. Você toma meia cartela de pílula em 24 horas. Então, está havendo um lado positivo, da gente pedindo baixas dosagens, e está havendo um excesso. Agora, o importante, veja, para algumas mulheres, a baixa dosagem não é melhor. Então, se você tem sangramentos, escapes, ou se você tem alguma dor ao tomar um anticoncepcional, ele não deve continuar. Então, eu tenho dor de cabeça, dor na mama, porque todo mundo tem medo de engordar, né? Eu tomo pílula e engordo. Não, engorda transtorna. Se você engorda a mama, se você se sente mal, se você tem peso nas pernas, você sente enjoo, ou até diminui a vontade de ter relações, porque para algumas mulheres o anticoncepcional também acontece. Então, pode ser uma questão psicológica, mas também existe uma questão bioquímica. Então, veja, a pílula anticoncepcional deve ser uma escolha controlada, e caso você sinta algum sintoma, tem que interromper. Ainda na direção da pílula, a Marcela da Vila Anhanguera, doutora Albertina, tomo pílula Yasmin há 1 ano e gostaria de saber se posso continuar fazendo uso. Ela causa algum prejuízo ao organismo? Então, a Yasmin, eu estou usando esse nome porque está aí na internet, foi feito um bullying com Yasmin, dizendo que ela dá trombose, ela dá infarto, ela dá derrame, e assim, foi tido uma discriminação muito grande. Veja, Yasmin é a mesma coisa que outro anticoncepcional. Você não pode tomar se você é diabético, se você tem problemas circulatórios, se você tem problema cardíaco, você tem risco. Só complementando, eu acho muito engraçado, muito interessante quando aparecem esses bullying para determinados tipos de medicamento, porque não existe medicamento bom ou ruim, existe um medicamento bem ou mal indicado, existe indicação, e eles têm efeito colateral. Né? Até água em excesso mata, quanto mais remédio. Vai ler a bula pra você ver. Você tem que conversar com o médico, porque se você ler só a bula, você não toma, não. Eu dei uma entrevista para a Jovem Pan, e antes de dar essa entrevista, eu conversei até com o professor Baracá, que é o chefe de ginecologia. Falei, professor, vamos discutir. Afinal, continua a questão do bullying do Yasmin. Então, Yasmin é uma grande pílula, uma pílula ótima para adolescente, melhora a pele, melhora tudo para algumas mulheres. Mas acontece que para algumas, como você disse, para indicado ou não. Então, você pode tomar desde que foi indicado, desde que está tudo bem e tudo. Então, o bullying de algum remédio é uma guerra da indústria farmacêutica. Exatamente isso que eu ouvi falar. Né? Ô, meu querido doutor Dácio, quem pergunta São agora... os oponentes aí que... Não, e olha, só complementando, se me permite, vou me permitir essa crítica, saiu uma crítica recentíssima ao uso de hormônios no anti-envelhecimento. É evidente
que é evidente que existe muito mal médico, muita má aplicação desse tipo de coisa. Mas Comércio, que tem muito interesse comercial em criticar. Tem laboratório aí por trás? Tem, claro que tem. Né? Interessado em fazer bullying, exatamente com certos tipos de terapia, porque interessa para eles lançar outro tipo de medicamento. É um bullying financeiro, bullying né? financeiro, é interesse financeiro. Então, existe remédio forte ou fraco, bom ou ruim? Não. Existe remédio bem ou mal indicado. O que interessa é que o médico, o que interessa é que o médico use todos os seus recursos para fazer um excelente diagnóstico, tem experiência clínica, saiba mexer com aquilo ali, né? Claro. É por isso que a medicina a gente fala que é arte e ciência. É muito arte também, porque você tem toda uma sensibilidade, você tem toda uma experiência ao interpretar exames. Mas esses exames devem ser sempre colocados. Repito pela última vez, não existe remédio bom ou ruim, existe remédio bem ou mal indicado. É importante que o médico saiba o que está fazendo, que você pesquise o médico, que ele faça isso, né? Então, normalmente, eu lembro que a doutora está formada, eu lembro que em 1978, eu estava terminando a faculdade, terminei em 80, apareceu uma campanha de outra indústria farmacêutica dizendo que dipirona dava câncer. Dipirona é a Novalgina, é um remédio absolutamente inocente que é utilizado. Lembra disso, doutor? Vocês lembram? Apareceu essa campanha, né? No fim, o que era? A dipirona no laboratório alemão, um laboratório norte-americano, que eu não vou falar o nome, que lançou esse bullying em cima, que em seguida caiu. E quantos remédios são tirados, porque interessa que sejam tirados, para depois voltarem com 10 vezes mais caro. Doutor Ciro, aqui, quem pergunta é a Vilma lá de Santana. Como controlar a ira naquele momento que o sangue sobe e a cabeça não pensa? Olha só, ocorre nos momentos de raiva, ocorre uma verdadeira inundação hormonal, um sequestro emocional. A expressão é essa, um sequestro. Então, certas áreas do cérebro, o sistema límbico, né? Desculpa o palavrão médico, mas esse sistema, ele passa a dominar o cérebro e o indivíduo fica à mercê da sua própria raiva. Depois que esse domínio começou, é muito difícil interromper. Então, o ideal é interromper do início, bem no começo. Então, qual é o grande truque? Aprender simplesmente a respirar. Então, quando você respira de maneira lenta, calma, né? Durante aproximadamente 1 minuto, você retoma o seu controle. Por quê? Para o nosso cérebro, ele é assim, ele não consegue ter dois estímulos antagônicos, contrários ao mesmo tempo. Ou você está com raiva, ou você está calmo. Escolhe. Nós médicos sabemos, por exemplo, que você tem que aplicar uma injeção mais dolorosa, você dá um beliscão no outro braço, porque o cérebro fala assim, ou essa dor ou é aquela. Então, como você aplica o beliscão primeiro, esse beliscão domina, é uma dor mais conhecida. A mesma coisa com a respiração. Se você dá um estímulo, uma informação de que você está calmo, de que você tem controle, porque você está controlando a sua respiração, ele sossega. Só que isso tem que fazer por 1 minuto. E ninguém aprende a nadar, né? Se afogando. Então é importante que as pessoas aprendam a respirar de maneira lenta, gradual, tranquila, antes dos momentos de raiva. E no momento de raiva, então interrompe essa inundação, esse sequestro emocional, respirando por aproximadamente 1 minuto. Né? Você vai ver que a partir dali você consegue ressignificar, você consegue dar uma outra interpretação para aqueles fatos que estão acontecendo. O importante é interromper essa parte química, essa parte neurofisiológica que acontece, esse sequestro, com uma medida extraordinariamente simples, que é a respiração. E para algumas pessoas, lembrar que elas podem ter um comprometimento bioquímico do cérebro que facilita as reações de ansiedade, de nervosismo, de irritabilidade, de raiva, e aí precisa de tratamento médico. Muito obrigado também aos médicos que compuseram a nossa mesa de hoje. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção.